Nos últimos 5 dias, o IFIX subiu 2,94%, nos últimos 30 dias quase 3% e nos últimos 6 meses quase 5%. E se a gente pegar alguns fundos imobiliários isolados aqui, nos últimos 5 dias tem fundo que subiu 3%, como o XPML11, 4% como o HGLG11 e o LVBI11 que subiu 5%. E é nesse momento que você que se segurou firme aí na queda dos fundos imobiliários, percebe como é bom manter uma estratégia e continuar investindo independente dos ciclos de mercado. Só que agora, mesmo com os fundos imobiliários começando a subir, a gente já sabe que a Selic vai continuar subindo também, né? De acordo com o último boletim Focus, a Selic vai chegar em 15 nas próximas reuniões do Copom e a Selic deve se manter acima de 12% até pelo menos ali o começo de 2026, isso se tudo der certo. Ou seja, a gente sabe que a gente vai ter os juros um pouco mais altos aí por um pouco mais de tempo, né? Pelo menos mais um ano, e já é basicamente um consenso do mercado que ano que vem a Selic ainda vai continuar em 2 dígitos. Sabendo que a Selic vai continuar alta, eu trouxe aqui nesse vídeo pra gente trocar uma ideia, algumas coisas que você precisa ficar de olho agora com a Selic subindo e alguns fundos imobiliários subindo também, porque existem várias armadilhas em alguns fundos imobiliários e você não precisa cair exatamente onde várias pessoas estão caindo. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou te passar aqui algumas coisas que eu também já errei e você não precisa errar agora com esse ciclo de alta da Selic. Antes da gente falar sobre isso, vamos fazer um giro rápido aqui para você ficar por dentro do que está acontecendo dentro do mercado de fundos imobiliários agora em março, em abril. Vamos passar aqui rapidinho algumas notícias. Uma das principais notícias que movimentou o mercado de FIIs nesse mês foi que o HGLG11 ele fez 2 renegociações relevantes agora em março, né? Na verdade, ele reduziu o aluguel da Volks e da Ambev, 2 inquilinos ali que são bem representativos no portfólio do fundo. Da Volks reduziu o aluguel em 14% ali no galpão de Vinhedo e eles também prorrogaram o contrato por mais 5 anos. Então, reduziu o valor do aluguel, mas estendeu um pouco mais do contrato. Com a Ambev, eles fizeram a mesma coisa, né? A Ambev detém ali 3% da receita do fundo. Eles renovaram o contrato ali no galpão de Louveira, só que com uma redução de 25% no aluguel, porém eles estenderam um pouco mais o contrato. Um outro fundo que também se mexeu nesses últimos 30 dias foi o TRXF11, que vendeu um dos imóveis locados ali para o grupo Pão de Açúcar, localizado ali em Santo André. O valor final ficou em 31 milhões de reais e a expectativa do TRXF11 é que essa operação tenha um lucro estimado aí de aproximadamente 5 milhões de reais, ou mais ou menos ali 25 centavos por cota, com uma TIR de 12%. Então, mais uma movimentação aí do TRXF11. Se você tem o fundo, se você gostou, não gostou, deixa pra mim aqui nos comentários. E um dos assuntos que mais movimentaram o mercado nessa semana foi a nova aquisição do XPML11, né? O fundo concluiu uma compra ali de uma fatia de 10% do Shopping Pátio Higienópolis, um shopping grande aqui em São Paulo, por aproximadamente 244 milhões, sendo que o total dessa operação, 171 milhões foram pagos à vista, enquanto 73 milhões vão ser pagos ali em 2 parcelas com correção do CDI. Apesar de ter feito uma dívida para concluir essa compra, o mercado gostou, tanto que na última semana as cotas do XPML11 estão subindo aqui quase 5%. Por que eu fiz esse giro rápido aqui pegando algumas informações do mercado para você já ficar antenado ali no que está acontecendo? Porque em breve eu vou lançar a minha newsletter e você vai poder receber toda semana de forma gratuita um resumo semanal do mercado aí no seu e-mail. Então eu vou falando para vocês mais detalhes como funciona. Deixa para mim aqui nos comentários, quero newsletter, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo gratuito aí no seu e-mail, um resumo semanal do mercado e que você também vai se inscrever a hora que eu lançar. Eu vou falando um pouco mais para vocês aqui no decorrer de outros vídeos. Antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu também quero lembrar você que as vagas para o Renda com FII estão abertas e você tem pouco tempo para garantir os bônus que estão liberados. Dentro do RC FII, eu te ensino a analisar, a montar, escolher e filtrar os melhores fundos imobiliários, além de você ter acesso à nossa comunidade RC FII com vários bônus exclusivos. É só escanear o QR Code que está aqui na tela e fazer a sua inscrição. Agora, entrando mais no assunto aqui do vídeo, todo mundo já sabe que a Selic vai subir, né? A gente tá falando de uma Selic subindo desde dezembro de 2024, só que ao mesmo tempo que dá para ganhar dinheiro com juros altos, isso aí é ruim para empresa, é ruim para setores, é ruim para economia, porque o juros sobe, trava tudo. Então, uma Selic mais alta, a dívida das empresas fica mais cara também. Então, automaticamente, um fundo de papel, ele já passa a ser mais arriscado, independente se ele é high grade, middle risk ou high yield, ele já passa a ser mais arriscado, porque um fundo de papel é um fundo de
crédito, é um fundo de dívida. Então se você pega, por exemplo, ali, um fundo que ele tem vários CRIs na carteira e a média daquela carteira ali é mais ou menos CDI mais 3. Se a Selic está em 14,25, essa carteira está pagando ali em média 17,15. Se a Selic sobe mais um pouco para 15, essa mesma carteira passa a pagar quase 18%. E nesse momento a gente tem que ficar de olho porque os fundos de papel, eles vão pagar um rendimento maior com a taxa de juros mais alta. Só que ao mesmo tempo, quem está pagando esse rendimento é uma construtora, é uma empreiteira lá da ponta que teve seu projeto financiado por um CRI e o fundo de papel foi lá e comprou esse CRI. Então quem está pagando a conta, na verdade, no final das contas, são as empresas. E quanto mais o juro sobe, mais a dívida dessas empresas fica mais caro. E é nesse ponto que a gente tem que olhar para os fundos imobiliários não só pelo rendimento que eles estão pagando, mas também o risco que o fundo pode estar correndo, dependendo da composição da carteira que aquele fundo montou. Só que aí você deve estar se perguntando, né? Mas Lucas, quando o fundo é atrelado ao CDI e o CDI sobe, o fundo não paga mais? O fundo paga. Só que mais uma vez, a gente tem que lembrar que quem está pagando essa dívida é uma construtora lá na ponta que pegou um empréstimo via CRI. E quando a Selic fica mais alta, a dívida fica mais alta, fica mais difícil para essa empresa começar a pagar. E o que já aconteceu em ciclos passados, o risco de calote aumenta. E o que a gente pode ver com frequência daqui para frente são vários fundos imobiliários tomando calote de várias e várias empresas. E eu não tô falando isso aqui para você ficar com medo e não investir em fundos imobiliários. É nesse momento que a gente encontra oportunidade. Só que é um momento muito sutil aonde você pode escolher um bom fundo imobiliário ou você pode escolher uma bucha aí para sua carteira, que às vezes você vai comprar olhando só o dividendo. Daqui 1, 2 anos, você vai ver como esse fundo vai estar arriscado dentro da sua carteira e às vezes não vai nem estar fazendo sentido ali dentro da sua estratégia. Então, o que você tem que fazer para você minimizar o risco da sua carteira de fundos imobiliários agora com a Selic subir? Primeiro ponto, define muito bem a divisão da sua carteira. Para ser bem objetivo, eu gosto de 3 tipos de divisões de carteira e depende muito da sua estratégia, né? Depende muito do que você quer para os seus fundos imobiliários, como que tá a sua composição ali também com ações, com cripto, com investimento exterior, qual que é a fatia da sua carteira que você quer dar para os fundos imobiliários. Só que eu gosto de 3 tipos de diversificação. A primeira é a carteira 80-20, eu acho bacana, uma carteira bem conservadora, né? 80% tijolo, 20% papel. Não é uma carteira que você vai ter um rendimento absurdo, mas é aquela carteira mais previdenciária, né? Você não abre mão de correr um pouco de risco, você tem um pouco de papel ali, você faz uma divisão bacana, mas 80% da carteira vai dividida nos fundos de tijolo. Uma outra carteira é a carteira 70-30, também é uma carteira conservadora, só que ela já é um pouquinho mais de risco médio, né? 70% tijolo, 30% papel. E aí a carteira meio a meio, que seria 50-50, já é uma carteira com risco mais alto, focado em um yield maior. Então você tem 50% tijolo, 50% papel. Eu particularmente não gosto dessa carteira, mas sei que tem muita gente que gosta, porque às vezes diversifica um pouco mais em outros tipos de ativos. Então você precisa ter isso muito bem alinhado na sua carteira, porque a estratégia que você vai montando agora é a estratégia que depois você vai modelando conforme o mercado começa a subir ou ele começa a cair. E se você tem mais fundos de papel na sua carteira, automaticamente agora a sua carteira já passa a ser mais arriscada. Como eu comentei no começo, se você tem um fundo mais high grade, mesmo ele tendo uma carteira mais conservadora, a taxa de juros subiu. Então esses fundos também passam a ser fundos um pouco mais arriscados. Papel sempre vai ser mais arriscado que tijolo, independente da diversificação, porque você tem um fundo composto por crédito. E a Selic subindo, o risco desses CRIs não pagarem aí aumenta também. E por que eu tô falando isso sendo até repetitivo? Porque muita gente se deixa levar quando olha os dividendos muito altos. Quem tá no mercado aí sabe e viu muita gente investindo lá atrás em VSLH11, em DEVA11, em HCTR11, vários fundos que quando você olhava brilhava o olho. Pô, um fundo pagando 20%, 21%, uma cota que saiu de 50 para 150, só que passou 6 meses, um ano, e esses fundos estão ali amargando 50, 60, 90% de prejuízo. Então, esse é o momento para você passar um pente fino aí na sua carteira e você entender qual que é a divisão que você pretende dar para ela. 80-20, 70-30 ou 50-50. Você pode até deixar aqui nos comentários qual é a divisão da sua carteira hoje. Depois que você já passou um pente fino, já sabe muito bem como está posicionado ali, o que você precisa tomar cuidado daqui para frente? Primeiro ponto é concentração. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, principalmente vídeos mais analíticos, lendo relatório. A gente tem que tomar cuidado com a concentração, tanto a concentração dos fundos que a gente tem na nossa carteira, tanto a concentração do próprio fundo dentro da carteira de CRIs que ele tem. Então, dentro da sua carteira, eu não acho bacana você ter mais do que 10% em um único fundo, porque, cara, fundo imobiliário é renda variável. Pode dar problema, pode passar por qualquer tipo de situação. E se você tem 10% do seu patrimônio, um único ativo, e aquele ativo, ele acaba
cometendo algum erro de estratégia ou acontece alguma coisa inesperada, é 10% do seu patrimônio que foi embora. Eu, por exemplo, tô sofrendo bastante com a minha carteira com o TRBL11. Nem é um fundo de papel, cara, é um fundo de tijolo, tava tudo certinho, todo mundo sabe aí o que aconteceu, né? O galpão afundou, os correios saiu, eu tô lá com mais de 35% de prejuízo na carteira. Só que a fatia dele na minha carteira é muito pequena, então mesmo sendo um prejuízo de 35%, cara, o TRBL11 tem ali 1% da minha carteira e nem isso. Então passa o pente fino na sua carteira e olha essa concentração. Outro ponto que você também tem que olhar agora é a concentração dos ativos que você tem aí na sua carteira. Por exemplo, eu peguei aqui o VGHF11, um fundo aí que todo mundo conhece. O VGHF11, ele não tem uma concentração muito grande aqui em um único CRI. Por exemplo, aqui, o primeiro, né, o que tem a maior exposição, é o Hellbor aqui, de 4,85. Se você olha aqui, você fala, pô, bacana, não tem uma concentração, tô tranquilo. Mas, ó, eu grifei aqui outros CRIs que são da mesma empresa. E o total aqui já dá mais de 10%. Então, 10% ainda é uma diversificação tranquila, principalmente numa taxa igual essa aqui, né? CDI mais 3, CDI mais 3, é tranquilo, não tá tão arriscado. Só que às vezes você tem algum fundo aí na sua carteira que pode estar igual ao HCTR11. Quando a gente olha aqui, o HCTR11 tem uma exposição muito alta em ativos que tem uma taxa de juros muito alta também. Por exemplo, a gente pega esse primeiro CRI aqui, ó, ele cobre basicamente 7% do PL do fundo com uma dívida de IPCA mais 8. Então, não é uma dívida muito alta. Só que a gente já nota aqui que esses pontos em amarelo, eles estão o quê? Eles estão em carência. Então, o fundo não está recebendo o aluguel desses CRIs aqui, e são CRIs que tem uma taxa muito mais alta aqui, ó, IPCA mais 16, IPCA mais 10, IPCA mais 15, tem uns vermelhinhos aqui também que já estão inadimplentes, né, ó, IPCA pré-fixado em 10%, cara, o HCTR11 está passando muita dor de cabeça, porque tem concentração e também tem fundos com taxas muito mais altas. Então, você tem que fazer essa análise aqui dentro dos seus CRIs, olha lá o último relatório, dá uma avaliada, para você não ficar tomando um calor aí de um fundo que às vezes pode ser um problema dentro da sua carteira. E agora com a Selic subindo, esses fundos podem começar a pipocar. Um último ponto é você entender a alavancagem do fundo que você tem, dos fundos que você tem na sua carteira. Porque existe a dívida boa e existe a dívida ruim. Para você que não sabe o que é alavancagem, no FII de papel, a alavancagem é quando um fundo ele pega dinheiro emprestado, geralmente ali via CRI ou alguma operação estruturada, para comprar mais ativos com a ideia de que esses ativos vão gerar um resultado maior do que a dívida que ele está pegando. Então, existe a alavancagem boa e existe a alavancagem ruim. A alavancagem boa é quando o fundo pega dinheiro emprestado, ele pega um dinheiro barato, ele investe em outros CRIs que vão pagar um rendimento maior do que o que ele está pegando de empréstimo. Então, por exemplo, vamos supor que o fundo vai lá, ele paga 10% ao ano, só que a dívida que ele recebe é de 14%. Então, o fundo vai lá e lucra 4%. Isso aí é uma dívida boa. O fundo se alavancou, mas ele conseguiu ter um retorno maior, ele distribui mais rendimento aos cotistas. Agora, uma alavancagem ruim é quando o fundo pega dinheiro emprestado, ele vai lá e compra CRIs, só que o retorno que ele tem é menor do que a dívida, ou ele toma algum calote, tem alguma inadimplência, e aí ele acaba tomando um prejuízo. Isso aí também entra no bolso do cotista. Então, até uma dívida boa pode virar uma dívida ruim. Por isso que a alavancagem é tão preocupante e a gente tem que ficar de olho, principalmente quando o juros está mais alto. Por isso você tem que saber analisar isso aqui dentro dos seus fundos imobiliários, para você não ser aquele cara que montou uma carteirinha de FII e tá achando que nada pode acontecer. Vocês sabem que eu sou muito direto aqui com vocês e também falo sempre a verdade. Cara, investir em fundo imobiliário é bom pra caramba, principalmente quando a gente pensa em rendimento, a gente não tem dor de cabeça com inquilino, é isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Só que a gente tem que ficar de olho nesses pontos aqui, pra gente também não ficar dando mole, às vezes carregando um fundo ruim aí na nossa carteira, que pode dar dor de cabeça em algum momento. Então, a alavancagem boa, ela aumenta os rendimentos com segurança. A alavancagem ruim traz risco e também pode dar prejuízo, por isso tem que ficar de olho nesses pontos. Eu citei aqui 3, 4 pontos aqui para você ficar de olho, eu posso até trazer mais vídeos falando sobre isso com vocês, só que esses são pontos que você precisa ficar de olho e prestar atenção aí nos seus fundos imobiliários, tanto nos que você já tem, tanto nos fundos que você quer comprar, porque a Selic subindo, com certeza vai começar a pipocar várias inadimplências aí em vários fundos alavancados, e você que me acompanha aqui não precisa passar por isso, porque no momento a gente tem uma Selic muito boa, dá para ganhar dinheiro com renda fixa, dá para comprar fundo imobiliário barato, dá para comprar ativos na bolsa, só que a gente também não pode dar mole e às vezes tomar um calor aí mais para frente só porque a gente
não tem conhecimento. Então, você que está aqui, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, envie esse vídeo para outras pessoas que também gostam desse conteúdo um pouco mais abrangente e comenta aqui embaixo também como que tá a sua carteira aí hoje. Você tem uma carteira mais conservadora, 80-20, você tem uma carteira de risco médio, 70-30, ou sua carteira tá tiro, porrada e bomba, 50-50, e você tá mais alavancado mesmo? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber como tá a divisão da carteira de vocês. E claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, te vejo no próximo vídeo.